Olá, amigo mecânico! No Raio X de hoje é dia de conhecer a Chevrolet S10 com motor 2.8 turbo diesel. Amigo mecânico, a gente trouxe para a oficina hoje a S10 2022 com motor 2.8 turbo diesel na versão topo de linha, que é essa daqui, High Country. O preço dela está aí na casa dos R$250 mil, você tem o preço atualizado aí na sua tela. E antes da gente começar a falar sobre manutenção desse carro aqui, já clica no botão de se inscrever e não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. E para comentar tudo sobre a manutenção desse carro, a gente tem o prazer de receber aqui na nossa oficina o Edson Roberto Dávila, o famoso Mingau da Mingau Automobilística. Fala aí, Mingau, tudo bem? Como é que você tá, Gustavo? Tudo jóia. Satisfação e sempre motivo de felicidade ao recepcionar o convite de vocês para estar efetuando esse tipo de trabalho. Obrigado por estar aí com a gente. Para quem não conhece Mingau, Mingau, se apresenta aí. É difícil quem acompanha o canal da Revista Mecânico não conhecer você, né? Não, é bondade do Gustavo. Tá aí, pessoal, sempre motivo também, da mesma forma, através do convite aí da Revista Mecânico, de estar participando de um trabalho como esse. A minha felicidade também aí de estar junto a vocês aí, mostrando um pouco da S10 2022, como o Gustavo narrou, com o propulsor 2.8 e desvendando se existe aí alguma coisa tão inovada para estar levando até eles, né, Gustavo? Legal, Mingau. Então, experiência com motor diesel, né? Você já tem bastante, né? Sim, sim. Tranquilo. Mas é bom sempre dizer, a gente tem a experiência, mas sempre as montadoras estão trazendo inovações. E essas inovações é o que nós temos que acompanhar, Gustavo. É justamente esse um dos motivos do Raio X existir, né, Mingau? Sim. Da gente trazer as novidades mais quentes do mercado para você que é amigo mecânico ficar atualizado e quando chegar esse carro aqui na oficina, que pode ser muito em breve, né? Ou pode já estar, porque esse motor 2.8 já está na S10 há algum tempo. Sim. A gente vai ver o que mudou nele. Sim. Então, para o mecânico ele vai estar atualizado e a gente sabe que conhecimento em primeiro lugar, né? E principalmente na nossa profissão, né, Gustavo? O que é bastante interessante, você analisando os veículos hoje, com a tecnologia a cada dia, não digo nem evoluindo, mas as coisas realmente acontecendo, nós profissionais de manutenção automobilística temos que sim, sempre estar atualizados para se manter no mercado com a prestação de serviço. E isso eu digo a você, como também aos que estão atrás das câmeras, a toda a equipe, a Revista Mecânico, uma gratidão enorme. Eu falo isso pela nação de profissionais que nós temos no Brasil, que por sua vez não são poucos e brilhantes profissionais. Gustavo, meu muito obrigado por todos. Então, legal. Então, Mingau representando todos os colegas mecânicos aí. Deixem também as suas perguntas nos comentários quando esse vídeo acabar. Também sugiram carros que a gente possa trazer aqui. A S10, por exemplo, foi uma das sugestões dos inscritos, então deixem aí qual carro vocês querem ver aqui futuramente no Raio X. Mingau, sem mais delongas, vamos conhecer. Abrir o capô? Vamos conhecer? Vamos lá então. Vamos lá. Então, Mingau, motor 2.8 turbo diesel, 200 cavalos de potência, 51 kg de torque, né? Tá. Bastante torque, característica dos motores turbo diesel, né? Um motor ciclo Otto. Então, aqui um cofre bem amplo, né? A gente vê aí esse motor com a disposição longitudinal. Vamos, por onde a gente pode começar? Olha, tirando a capa aqui de proteção. Sim, sim. Eu vou aproveitar o detalhe que você citou em relação ao cofre e ao tamanho do propulsor, por conta que isso nos beneficia no momento da manutenção, né? Então, se tratando de benefício no momento da manutenção, consequentemente, nós vamos ter também a questão financeira. Entende, Gustavo? Facilita, diminui o tempo na oficina, Isso, você exatamente. consegue receber mais carros e entregar um serviço mais rápido, né? Exatamente, e isso aí não vamos chamar de facilidades, né? Que eu acredito que não é bem a palavra, mas nos beneficia no momento da manutenção. Então beneficia o profissional, beneficia também o proprietário do veículo, isso aí sem dúvida. E o raio-x, a gente sempre
a revista O Mecânico em si, a gente fala com um amigo mecânico, mas também aqui no YouTube a gente sabe que tem muita gente que é o dono do veículo, está interessado em pesquisar, acha a gente aí no YouTube, então já deixa o seu like e quer conhecer o carro. Mas a gente sempre vai ter essa análise com a ajuda do Mingau, da visão técnica e sobre o aspecto da manutenção. Então, o que é mais complicado, o que é mais difícil, então a gente vai pontuar sobre esse aspecto, né? Perfeito, Gustavo. Então vamos lá começar, Mingau. Por onde aqui a primeira situação é para você ter acesso à parte do sistema de injeção direta, remover a tampa de abastecimento, né? Do lubrificante. Você remove a capa. Sendo assim, você já tem acesso à parte do sistema de alimentação de combustível. Uma coisa que é bastante interessante falar, Gustavo, para todos, né? Não somente aos profissionais, mas também aos proprietários dos veículos, você pode observar que aqui nós temos um forro. Esse forro é justamente para abafar o ruído que ocorre no funcionamento desse propulsor. Então, o manuseio dele, quando esse veículo chegar nas empresas prestadoras de serviço, ou seja, nas oficinas, toma muito cuidado. E, inclusive, a gente percebe que é uma capa que, com o tempo, ela vai se desgastar. Pode desgastar, né? Vai se desgastar. Bom, agora, Gustavo, vamos colocar as tampas aqui. E vamos lá. Aqui, Gustavo, logo de cara. De pronto, né? Você tem a parte dos eletroinjetores, você vê a tubulação, você vê a unidade de distribuição de combustível com seus referidos sensores. Na parte inferior, logo abaixo aqui do gerador de energia, nós vamos ter a bomba de alta, né? E assim, bem simplificado, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, Gustavo, isso também é interessante passar para vocês. Observa que aqui é uma espuma. Ó, é uma espuma que é desenvolvida justamente para também fazer quase que a mesma função que existe naquele forro na tampa. Complementar, né? Reduzir o ruído e vibração também, né? Exatamente. Aqui nós temos o corpo de aceleração inteligente. Logo atrás nós temos o sistema de recirculação de gás, né? A válvula EGR. EGR, que a gente conhece. Isso, já é conhecida. Aqui nós temos a parte do reservatório do fluido hidráulico do sistema de frenagem. Logo ao lado, a unidade do sistema de gerenciamento do propulsor, acumulador de energia. Uma coisa que é interessante falar, sabe, Gustavo? Esses veículos hoje, eles são dotados de sistema de gerenciamento do acumulador de energia. O que eu quero passar essa informação a você profissional, a você proprietário desses veículos mais atuais? No momento de se efetuar a substituição do acumulador de energia, como vocês conhecem a bateria, tomem muito cuidado. Procure utilizar componentes de qualidades ao nível do seu veículo. Oriento porque existe hoje no sistema de carga um sensor onde ele administra as informações para o sistema operacional, ok? Então, se você efetuar a substituição e você substituir por um acumulador com procedência duvidosa em relação à qualidade, possivelmente você vai comprometer também a funcionalidade do sistema, né? Em si, exatamente. Aí você vai ter o painel igual uma árvore de Natal, né? Às vezes acontece, Gustavo, às vezes acontece. E aí
é o tal do defeito causado, tá? Não é um problema do veículo, não. É a questão da economia. Que a gente sabe que pode, nem sempre vem do mecânico, e sim, às vezes pode vir do proprietário, a necessidade Sim. de tentar economizar em alguma coisa, Sim. e aí você ter algum problema, né? Sim. É por isso que é importante o mecânico sempre Tá. sugerir Exatamente. itens de qualidade, né? Exatamente. Até uma ressalta, né? Existem no mercado, nós sabemos disso, né? Que nem você fazendo uma apresentação de um veículo desse, nada é engessado, tudo bem, mas nós temos que começar a absorver e aprender, não no mais barato, mas no justo, para o veículo em si. Imagine eu recebendo um veículo desse na minha empresa, na Mingau Automobilística, com alguma anomalia, o proprietário ele vai ter que investir em diagnóstico, ele financeiramente falando, e de repente eu detecto que o problema em si, a causa do problema é o acumulador de energia que ele substituiu. Então quer dizer, a economia, digamos assim, vai para o ralo, né? Vai para o ralo, não vai valer a pena de maneira nenhuma. Então, tomar bastante cuidado, procurar um profissional de confiança, né? Ou então até mesmo internet, né, Gustavo? Tem tanta informação, tomar cuidado de onde absorver essa informação. Por exemplo, absorver essa informação no canal da Revista do Mecânico. É isso aí. Ok? Que aí a gente sempre valida essas informações com as fabricantes, com todo o respaldo técnico, que é o que orienta o nosso trabalho aqui. E Mingau, o que mais que a gente pode comentar aqui nessa região ao redor do acumulador, né, da bateria? Isso, o acumulador de energia, bateria. Tá aí um termo também que, academicamente, acumulador de energia. Vamos lá. Aqui nós temos antiga caixa de fusíveis, Gustavo. Hoje um centro de distribuição. Virou uma central também, uma né? central, exatamente. Inclusive, você pode observar, olha só que interessante, o exemplo que eu vou dar aqui é o Gustavo. Gustavo, você como proprietário do veículo, olha só que interessante, você tem uma ferramenta aí. Isso, você tira. Como se fosse um grampinho, né? Exato, um clipe. Com ele, você consegue ter acesso aos fusíveis. Então você só coloca aqui e consegue posicionar. Muito legal, né? Para uma emergência, o proprietário do veículo. Exatamente. E o próprio mecânico na oficina, né? Exatamente. Então, consegue. E aí, acompanhando o manual, você vai saber exatamente quem é quem. Ah, poxa, parou de acender o farol lado esquerdo. Você tem o responsável ali que faz acender o farol lado esquerdo. Agora, lógico, se ele queimou, é porque existe algo que pode estar causando. Então é um aviso, opa, ó, aconteceu alguma coisa, entendeu? Não é comum então, a queima do fusível assim do nada, né? Ele sempre é provocado, isso é uma lei. Um sintoma, né? Não tem jeito. Queimou, existe alguém ali que está trazendo esse tipo de problema, né? Especialmente com recorrência, né? Queimou uma vez, trocou. Queimou outra vez, já... Olha, e assim, olha que bacana, nós batendo esse papo, Gustavo, tomar muito cuidado, já vamos cair na mesma situação do acumulador de energia que nós comentamos anteriormente. Fusível. Ah, queimou de 15 amperes. Tá. Se queimou de 15, eu vou colocar um de 20. Não. Existe toda uma regra de eletroeletrônica do porquê que ele é o de 15. Aí o que acontece? Hoje, eu vou falar no Brasil por conta da experiência da minha empresa. Pegamos situações de fusível de 15 amperes, 20 amperes, que não queima. Aí eles dizem, o melhor fusível. Não, são fusíveis pirata, Gustavo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode colocar fogo no seu veículo. Isso é fato que vem ocorrendo. Caramba. Nas ruas do Brasil, é sério. E um item tão barato, né? Exatamente. Pra você repor de qualidade. Mas aí é aquilo, né? Aonde é que você está comprando o componente? Pode estar parecendo um absurdo a vocês da informação que eu estou passando, mas isso é uma prática dentro da minha empresa que eu vejo o que acontece. No dia a dia, No dia a dia, porque... Só uma suposição, você chega lá com um sistema de lanternagem que não está acendendo. Eu vou lá e detecto, vejo que o fusível não tem fusível queimado. Ele está totalmente derretido, então ele está me gerando uma oxidação. Eu tiro o fusível, verifico, encontro o curto, resolvo,
Eu não vou colocar o mesmo fusível, eu vou colocar um fusível de procedência que eu uso na minha empresa. E fazendo a avaliação desses fusíveis e em contato com outros profissionais do Brasil, realmente, fusível falsificado, acredita? Caramba. Parece inusitado, né? Mas é isso aí. Aí aqui nós também temos, Gustavo, a unidade de gerenciamento, né? O acesso bem tranquilo. O famoso módulo do motor, né, também. Isso, exatamente. Ah, Gustavo, olha que legal. Anteriormente, Gustavo, nós tínhamos aqui o Borne, somente. Hoje você pode observar que não é só o Borne que nós temos aqui. Nós temos tipicamente uma unidade. Uma unidade acoplada, né? Exatamente. Então, até para se efetuar a substituição de um acumulador de energia, tanto o proprietário como o próprio profissional, é aquilo que você falou em relação à informação. Temos que ter informação para saber como proceder, tá? Então, são alguns cuidados aí que tem que ser tomados. Aqui nós temos o reservatório do fluido hidráulico do sistema de frenagem, logo atrás o sistema de servofreio, que é auxiliar, o corpo de aceleração, que é do sistema de aceleração inteligente, está bem aqui à nossa frente, né? Então, um acesso para uma manutenção simplificado, simples. Logo abaixo dele nós temos o trocador de calor, que esse trocador de calor, Gustavo, ele já é do sistema de recirculação de gás. Válvula EGR, né? Isso, que está lá atrás, muito bem lembrado, Gustavo, ela está lá atrás, ó. O acesso, ele não é tão confortável quanto tudo que nós estamos vendo aqui, mas nada de dificuldade para você efetuar uma futura manutenção. Tranquilo. Tranquilo? Que mais? Radiador, vamos falar circuito de arrefecimento. Tranquilo, como você tranquilo enxerga? também. Não, tranquilo. Em relação à manutenção, você vê que você tem os acessos. Vemos que existe toda aqui uma capa, né, no caso a capa defletora, que é para auxiliar na ventilação do propulsor. Uma coisa interessante também, né, Gustavo? Muitos pensam assim, é o sistema de arrefecimento que refrigera o propulsor. Vocês estão enganados. Não é. O sistema de arrefecimento, Gustavo, ele refrigera o lubrificante que se encarrega de fazer a troca de calor do propulsor. Interessante, né? Por isso a questão de sempre prevalecer o lubrificante que a montadora indica. Isso também acaba agregando, né? Agora aqui na parte do radiador, trocador de calor tranquilo, manutenção. Inclusive você pode observar que você tem os dois suportes aqui, né? Então isso já sugere que ele sai por cima. Então, Mingau, nesse carro, no caso, a indicação no manual, troca completa do fluido de arrefecimento a cada 150 mil ou 5 anos, também está aí na tela. Lembrar também todo mundo que está assistindo, os prazos que constam aí na sua tela são os que a gente retirou do manual desse veículo, dessa versão, né, Mingau? Não, tá perfeito as recomendações, né? Visto por conta da tecnologia que é implementada no caso do líquido de arrefecimento. Para vocês e esses você, prazos Gustavo, vão crescendo, né? Sim, é eficiência, não somente no caso do líquido de arrefecimento, como propriamente dito o desenvolvimento do propulsor. Agora, lógico, vale-se dizer que se não houver nenhuma intervenção, né, Gustavo, poxa, de repente houver necessidade de fazer manutenção de alguma particularidade do sistema de arrefecimento, consequentemente, utilizar. Uma sugestão, tá, Gustavo? Houve a necessidade de fazer a substituição de uma mangueira superior, por exemplo, você vai ter no sistema uma quantidade ainda do líquido de arrefecimento. Sugestão, remova por completo e coloque líquido novo. Regra, Gustavo. Gente, é regra. Água desmineralizada. Isso é regra, Gustavo. Não tem mais como utilizar qualquer outro tipo de água. De repente, vão até citar, não, mas eu uso. Vejam, o sistema não foi desenvolvido para isso. Então aqui nós estamos passando orientações acadêmicas e desenvolvido pelo fabricante. Então são regras, isso é básico. E uma outra coisa interessante para a gente fechar o sistema de arrefecimento, Gustavo, o sistema de ventilação forçada do veículo, no caso desse propulsor, ele trabalha através do sistema de ventilação que nós denominamos multiviscosa. O que seria multiviscosa? É uma polia
que mediante o propulsor ele vai aquecendo, ele vai transferindo mais a força da polia mecânica que é alimentada pela correia para ventoinha. O eletroventilador. Exatamente. Então não, tem... na verdade não tem eletroventilador esse veículo. Olha que interessante. É diretamente... Ele é direto. Se você observar, aqui nós temos a parte da ventilação, do ventilador. Ok? Olha lá, eu estou girando ele com a mão. Sim. Ali nós temos uma polia. Essa polia ela é solidária à correia do sistema de acessório. Então ela está girando a todo momento. Mediante ele vai aquecendo, esse líquido que existe internamente dela, ele vai como se estivesse endurecendo. E ele vai passando essa força motriz para o ventilador. Ou seja, conforme você acelera, ele aumenta a velocidade do ventilador. Você desacelera, ele também desacelera a força de ventilação. E esse acoplamento dela multiviscoso pode dar algum tipo de manutenção pode, é para a vida inteira do carro? Não, ele dá manutenção sim. Aí que entra aquela questão que nós, no início do vídeo, nós conversando, passamos a questão do que é o mais barato e o que é justo. Tomar bastante cuidado no momento de efetuar a substituição desse item, que é um item que pode vir a comprometer a vida útil do propulsor. Então, utilizar componentes com procedência e confiança. Perfeito. Certo? Bom, encerrado esse tema do arrefecimento, vamos abordar aqui. Eu estou vendo correia de acessórios, alternador. Sim. Como que você enxerga aí a manutenção desses componentes? Tranquilo. Aqui nesse caso, Gustavo, não ocorre o que nós vemos também em outros veículos, que é o sistema de correia de acessórios, que é correia elástica, denominada elástica, tá? Nesse caso, é a correia convencional que é utilizada aí, onde existe o tensionador. Efetuou a substituição da correia de acessórios, aí já diz, né? Nesse caso, nós temos um rolamento auxiliar, como também nós temos o tensionador semiautomático. Eles, por si próprios, também sofrem em correlação com a correia. Então, a desgaste, né? Exatamente, Gustavo. Então, a vida útil é condicionada. Tem que ser tocado junto. Substitui todos, entendeu? Preciso fazer a substituição da correia de acessórios. Troca o tensionador? Troca o tensionador e troca o rolamento também. No caso, aí o rolamento auxiliar, tá? E interessante aqui também, Gustavo, olha só, esse gerador de energia, ele trabalha aqui com o que nós chamamos de polia livre, né? É um sistema que ele foi desenvolvido justamente para minimizar a vibração da correia de acessórios, como também aumentar a vida útil do gerador de energia. Poupar um pouquinho do esforço, né? Exatamente, exatamente. É que é interessante nós comentarmos isso, Gustavo, porque, e a vocês todos aí, porque existem alguns que colocam, não, vou colocar a polia fixa. Você pode colocar, mas não funciona. Você está comprometendo o sistema. E aí começa a quebrar a correia começa a sofrer desgaste e não sabe o porquê. Não foi desenvolvido para isso, Não né? foi desenvolvido para isso, Gustavo. Perfeito. Isso aí. Então, já que a gente falou de correia, vamos falar um pouquinho do sincronismo desse motor. Ele usa correia, corrente... Correia também. Correia de sincronismo e detalhe, já é uma correia com um avanço tecnológico. Nesse caso, essa correia, a base dela de fabricação é com Teflon, tá? E o que é interessante salientar, nesses propulsores, Gustavo, e a vocês, existe duas modalidades em relação à quantidade de dentes, né? Tomar bastante cuidado em relação a isso no momento da substituição. Ô Gustavo, você que está bem informado em relação ao manual, o que o fabricante pede em relação à quilometragem para a substituição, Gustavo? Substituição indicada no manual, 240 mil quilômetros para a troca da correia de sincronismo e 100 mil para uso severo. E é isso que eu queria te perguntar. O que a gente pode considerar aí uso severo? Esse tempo de 240 mil, qual a sua visão como mecânico
sobre esse período que é extenso, né? Tá. Como profissional, ô Gustavo, eu sugiro que não. Como profissional, eu não estou indo contra a ideia da montadora, não é isso. Eu estou Que falando como antecipe, profissional. né? Antecipe, tá? Ah, não é utilização severa, mas o que o proprietário do veículo se coloca na posição, eu não utilizo ele de forma severa. O que é o uso severo, né? No manual constam algumas informações. Algumas sugestões do que é modo severo, né? Uma delas, ligar o carro na fase fria, você utilizar ele por períodos curtos, como menos de 5 km, e já desligar. Então o motor não atinge a temperatura de trabalho, você pode falar, não, mas eu rodei pouco. Isso já é considerado uso severo, né, Mingau? Com toda certeza. Uma coisa que muitos não pensam, não param para pensar na bem da verdade, né? O que ocorre? Esses propulsores, eles foram desenvolvidos para trabalhar em média a mais de 100 graus Celsius, de forma controlada, tá? Através de um lubrificante específico, do líquido do sistema de arrefecimento funcionando tudo certo. Imagina só, você numa região onde está fazendo 8 graus Celsius, você sai dali e roda nesse percurso de 5 quilômetros. O propulsor ele não vai atingir, não tem como. E isso é o uso severo. Mingau, mas onde eu moro, a temperatura ambiente gira em média de 25, 26 graus. Mas você pega muito trânsito todo dia, aí? Uma grande capital, né, como São Paulo, onde a gente está hoje. Exatamente. Até em cidades interioranas, que eu tenho ido bastante, Gustavo, isso ocorre bastante. É tudo muito perto, né? E as pessoas vão de veículo, então elas rodam, elas saem da residências delas, vão rapidinho até o local, poxa, deu 2, 3 quilômetros, desligou. Tá tranquilo. Não, o uso é severo. Então, o que eu sugiro para esses proprietários? Fazer, sim, o aquecimento do propulsor. Vai lá, funciona, deixa ele aquecendo, depois sai. Principalmente se for um percurso curto, como você mesmo falou. Então, nesse caso, como indicado no manual, procurar antecipar essa troca da correia dos 240 que está no manual para os 100 mil que consta como uso severo, né? Sim. Olha, Gustavo, é bastante complexo por conta da tecnologia instalada nesse propulsor, tá? Se você tiver um rompimento da correia de sincronismo, você vai ter, é inevitável, o impacto entre pistões e válvulas, ok? Você vai ter que remover esse cabeçote para fazer a manutenção nessas válvulas. Tá, a montadora diz que o cabeçote ele não aceita o processo de planicidade. Você vai ter que substituir o cabeçote. Consequência, a questão financeira. Então, defendemos sim, nós profissionais defendemos sempre a manutenção preventiva. É algo irreversível. Então fica aí, 100 mil quilômetros, a montadora estabeleceu, vai lá, efetua-se a substituição da correia de sincronismo, como também uma peça que é fundamental para o bom funcionamento dela, um componente que é fundamental para o bom funcionamento dela, que seria o tensionador da correia de sincronismo. Tá? É um conjunto, os dois trabalham juntos. Tá? Óleo do motor, fluido homologado para esse carro, existem dois graus de viscosidade, né? 5W30 e 15W40. Perfeito. E com intervalos diferentes, a gente vai colocar aí na tela. 5W30, por exemplo, permite que as revisões as trocas de óleo sejam realizadas cada 20 mil ou um ano em uso normal. Já o 15W40, 10 mil ou um ano também. O que você pode comentar sobre esse aspecto, né, de dois fluidos homologados? A questão do lubrificante, Gustavo, tem que se atentar bastante ao seguinte. Nem todos os lubrificantes 5W30 são 5W30 específico para esse propulsor. Sim. Nem todo 15W40 é o mesmo 15W40 específico para esse propulsor. Está falando só do grau de viscosidade, não da especificação dele. Não da especificação. O porquê que eu comento isso? Existem algumas particularidades que eu tenho pegado, que têm ocorrido na Mingau Automobilística, justamente por conta desse equívoco de informação. Então tem que se atentar bastante. Lá no caso, tenho pego situações, por exemplo, de correias já
que trabalha no sistema Banhada a óleo, né? banhada no lubrificante. Aí estoura a correia, poxa, não, é que não está durando, o sistema que está com... O sistema é problemático. Não, é o lubrificante que está... Não é adequado. Não, mas eu uso o 530. Não, mas não é o 530 especificado. A composição do lubrificante é diferente. Por exemplo, aqui nós estamos falando de um propulsor diesel. Não é o mesmo lubrificante. Existem até alguns fabricantes que falam, não, ele pode ser entre um ou outro. Eu sugiro que não. Cada um com as suas particularidades. Inclusive a própria tampa já orienta. de abastecimento. Qual que é a que está orientando aqui? 5W30. Exatamente. Vamos usar o 5W30. Já está ali, já tá bem ali. claro, né? E isso aí vai, com toda certeza, vai manter a vida útil. Sabemos que a vida útil de um propulsor desse é longa, né? É longa e bem longa. Seguindo os cuidados, tá tudo tranquilo, tudo certo. Perfeito. Que mais, Mingau, o que você enxerga aí desse lado? Aqui, olha só, já temos o filtro de lubrificante bem exposto aqui, ó. Né? Lógico, para você ter acesso, o que você vai fazer? Parece do tipo ecológico? Ele é o ecológico, sim, você tem razão, é o ecológico. A necessidade de fazer a desconexão da mangueira para você ter o acesso, até porque, da maneira que está aqui, Gustavo, com uma ferramenta você consegue até soltar. Como também colocar e apertar. Só que vejam bem, existe uma lei de aperto aqui. Tá? Como que você vai colocar o torquímetro aqui? Você não coloca. Entendeu? Aí entra a questão que eu falei para vocês. Para você, Gustavo, e a vocês. O dono de posto de gasolina eu acho que vai ficar bravo comigo. Mas é a realidade. Nesse caso, eu vou levar no posto para fazer a substituição. Pergunta lá para a pessoa que está efetuando a substituição se ela utilizou o torquímetro para efetuar o aperto correto. Entendeu? Então, procurar um profissional de confiança para fazer esse tipo de manutenção, tá? O acesso ao filtro de ar está bem aqui do lado, Gustavo, está super tranquilo também. A caixa, né, bem robusta, bem grande, né? Grande. Imagina o fluxo de ar que esse 2.8 que ele pede, precisa, né? que ele pede, né? O intercooler dele também tem a facilidade, que é logo aqui à frente em relação à manutenção. Tem bastante, você tem um espaço bem confortável aqui. A unidade de ABS, que é do sistema de frenagem inteligente, o acesso dela está aqui bem ao lado. Manutenção alto, né? Exatamente. A questão as tubulações, né? Bem elevado, fica até protegido de colisões, né? Pequenas colisões. Eu ia salientar isso. Exatamente, Gustavo, você está certo, você está corretíssimo. Que geralmente nós vemos ele mais na parte próxima à parede corta-fogo, né? Aqui não, aqui ele está bem acima, bem protegido. É isso. Acesso à lâmpada dos faróis. Esse carro tem, mesmo versão topo de linha, tem faróis do tipo lâmpadas halógenas, né? Como você enxerga aí também esse acesso? Não, manutenção super tranquila. Não sei se vai ser o caso de nós falarmos depois, mas no caso do farol de neblina, o acesso ele é um pouco mais complexo. Mas nada que seja impossível de se efetuar a manutenção com os devidos cuidados, até porque há necessidade de remover partes plásticas. Provavelmente aqui removendo o acabamento da caixa de roda, né? Isso, aí nós teremos o acesso com tranquilidade também. E Mingau, eu estava olhando aqui no cofre procurando, cadê a fixação superior da torre do amortecedor? Não achei. Não encontrou, né? Então, nós vamos encontrá-la. Ela está logo abaixo e a manutenção é feito... Tudo por baixo. Pela parte inferior, exatamente. Veículo no elevador, para a gente poder ter acesso a esse componente. Vamos lá? Então vamos conhecer? Já colocamos o carro no elevador, vamos subir. Levar ele lá e vamos estar mostrando para todos aí. Então vamos lá. Bom, Mingau, colocamos aqui no elevador a S10, primeiramente nessa posição intermediária para a gente ver bastante em detalhes freios e suspensão dianteira, né? Sim, aqui até para continuar em relação àquela pergunta que você fez. Exatamente, e sempre a gente reforça aqui, né, Mingau, a importância do uso do EPI, então como a gente vai começar a entrar na região do undercar,
Mingau, desde o início da gravação com a luva de proteção e Perfeitamente. agora nós dois com o óculos de proteção, né, Mingau? Devidamente, até porque no manuseio que nós estávamos na parte superior, né? Como nós estamos na parte acima, não é requerido, não temos o risco prontamente, né? Agora aqui não, aqui já é uma outra situação, Gustavo. Segurança em primeiro lugar. Sim. Vamos lá, suspensão, como que é a suspensão desse cara? Gustavo, vamos lá. Primeiro você me fez aquela pergunta em relação ao amortecedor. Fixação superior, né, que a gente não via lá por cima. Isso, exatamente. A fixação desse amortecedor é feita aqui, ó, na parte do próprio componente aonde ele vai, adequado ao chassi. Então você tem aqui as 3 porcas com fácil acesso, onde você remove, faz a remoção da parte inferior do amortecedor, logicamente com a ferramenta adequada apoiando o eixo, para você poder fazer a remoção. Substituição de amortecedor e manutenção de mola é feita externamente, não adequado no veículo. Tá? Então você remove o conjunto e se efetua a manutenção na bancada. É isso, o amortecedor está aqui. Perfeito. Tá? Então, outros pontos de atenção aí da suspensão que a gente veja por aqui, as bieletas, né? Bieletas está logo aqui na parte do estabilizador, no sistema dianteiro. Parte de manutenção das buchas da bandeja superior, tranquilo também para se efetuar o manuseio. Substituição do articulador, no caso o pivô, feito também, como você pode observar, existe parafuso de fixação. Então a manutenção é tranquila para se efetuar a substituição. Aí logo aqui nós temos a pinça hidráulica do sistema de frenagem dianteiro. Também a manutenção é feita de forma tranquila. Substituição do disco dianteiro, tranquilo. Ou seja, a parte aqui de manuseio para manutenção é super tranquilo. Não existe a necessidade de nenhuma ferramenta específica para tal. Não, ferramentas universais você consegue fazer a manutenção. Lógico, seguindo os procedimentos e tendo as devidas cautelas. Por quê? Porque se trata de um veículo robusto. Então você tem que usar, por exemplo, aqui para você fazer qualquer tipo de manutenção na suspensão, ter a ferramenta adequada para você ter o apoio e ter tranquilidade no manuseio dos componentes, Gustavo. Isso aqui agrega o financeiro para eles, tá? A questão do proprietário, a questão do manuseio também do profissional, o consumo de tempo. Tá tudo tranquilo, não tem nada assim exorbitante que valha algum comentário mais extenso. Tá Perfeito. Tudo certo. Então vamos colocar ele numa posição mais alta agora, para ver também o eixo traseiro e toda a região do undercar. Vamos lá, vamos levantar. Bom, Mingau, carro um pouquinho mais no alto, vamos explorar aqui o undercar. Tá. Continuando suspensão, né, aqui tem mais os detalhes que a gente consegue enxergar. Sim. Temos, bem na verdade, bastante coisa, né? Bastante coisa. Então vamos começar do começo. O que a gente pode apontar? Continuando da parte superior, aí nós vemos a parte inferior, que é o pivô, né? Segue, a princípio, o mesmo esquema de fixação igual ao superior, são parafusos. Vale ressaltar, Gustavo, que esses parafusos, a recomendação no momento da substituição do pivô é efetuar a substituição também dos parafusos, tá? Importante. Isso é questão de segurança. Aí logo mais à frente aqui, nós temos o terminal de direção, tá? O braço axial. A bieleta nós já falamos, mas aqui visualmente você consegue identificar ela de uma forma mais plena. Temos a bandeja inferior, né? Aqui, como você pode observar também, Gustavo, olha que bacana, você tem uma possibilidade de fazer a regulação de camber. Tem os pontos de referência ali, né? Isso, tanto aqui como também... Na região posterior lá, né? Isso, na parte traseira nós também temos. Logo mais aqui ao lado, nós temos a caixa elétrica do sistema de direção. Como você pode observar, ela é bem robusta. Logo ao lado, nós temos aqui a parte do acionamento, que se você observar, ele é um motor elétrico, tá? Que aciona o sistema do diferencial dianteiro.
O que eu ressalto aqui, Gustavo, é que esses conectores, por mais que dê a ideia de blindagem, ele não é. E por se tratar de um veículo com apelo off-road, possivelmente nós vamos ter algum probleminha aqui de oxidação, tá? Principalmente dependendo do tipo de trajeto que o veículo vai fazer, exatamente. E aqui também, se você observar na caixa elétrica, nós também temos essa mesma situação, tá? Inclusive nos 3 conectores. O que eu acredito aqui profissionalmente falando é que seria interessante esses chicotes, Gustavo, serem blindados na carcaça, visto que isso aqui é uma carcaça plástica, e a parte de conexão ser na parte superior. Isso defenderia a possibilidade de ter esse defeito, visto que o veículo, como eu disse, é um veículo 4x4, né? Por contaminação. Aqui a gente vê o cárter, né? E o Isso, aqui, bujão de escoamento, né? exatamente. Aqui nós já temos o cárter, temos aqui o parafuso do dreno, onde você faz a remoção do lubrificante. Cárter do óleo do motor, né? Isso. E já que a gente está falando do cárter, é importante ressaltar, né, Mingau, que a gente removeu o protetor Sim. de cárter Para poder facilitar a visualização. Para facilitar, mas essa Exato. região aqui é compreendida, é protegida Exatamente. pelo protetor, a chapa de aço. Né? Exatamente. E é uma coisa interessante, né? Trouxe até um facilitador esse protetor, que vale a pena fazer o comentário. Você solta os 2 parafusos que fixam na parte traseira desse protetor de cárter, solta somente um pouco o parafuso na parte frontal e ele desliza e você tira. Né? Então, na verdade, é assim, os parafusos que você realmente vai soltar são os 2 traseiros, né? O dianteiro você não há necessidade de efetuar a remoção. E aí, continuando, aí aqui nós já temos a parte, Gustavo, do eixo cardan, que é o que faz a tração da caixa de transmissão para o eixo dianteiro. Começa a ligação aí, né? Isso. Então, e nesse caso aqui, como você pode observar, aqui nós temos a cruzeta, a parte de manutenção é super tranquila também, não existe nenhuma ferramenta específica para estar fazendo esse tipo de manutenção. E isso também vai de encontro ao que nós estamos relatando aí, por algumas vezes, da questão hora trabalhada e a questão financeira para o dono do veículo. Parte de chicote, uma coisa interessante, né, Gustavo? Se você observar aqui nas partes de fixação, olha, eles blindaram de uma maneira bem bacana e que vai trazer segurança por conta da contaminação, por se tratar de um veículo off-road, né? E aqui na questão da caixa elétrica, como nós relatamos anteriormente, já meio que exposto, não está tão defendido assim, né, o sistema. Do lado de cá, Mingau, eu consigo ver a sonda, né? Se puder comentar o acesso a ela aqui e o Luquinhas, as imagens para vocês tá mostrando. É isso aí. Tá bem defendida, viu, Gustavo? Ela tá bem defendida. Ponto de fixação do conector, olha, é isso que eu comentei em relação da caixa, né? Como também do sistema de acionamento do diferencial. Aqui você vê o conector já um pouco mais elevado, inclusive ele está um pouco acima da altura do chassi. Está bem defendido a parte do chicote, como também propriamente dito o sensor. Então, aqui está tudo tranquilo, tudo certo. Aí aqui nós temos a parte do flexível do sistema de exaustão. Também um posicionamento bem estratégico, onde se diz assim, putz, isso aí para dar problema vai ser um pouco difícil. O cárter, né, do câmbio. Aqui já é o cárter do sistema de transmissão. Se você observar, você tem um pequeno dreno aqui atrás, mas bem pequenino. Ele tem a troca de óleo prevista somente, segundo o manual, né, para uso severo, certo, a cada 80 mil quilômetros. A cada 80 mil quilômetros. Geralmente, Gustavo, o que nós temos recomendado aos frequentadores lá da Amiga Automobilística, praticar em média de 60 mil. 20 mil faz diferença, Mingau? Faz bastante diferença, entendeu? E até porque para você efetuar a manutenção numa transmissão dessa,
não é que absurdamente, mas vai ser um custo bastante elevado, o que eu acredito que seja bastante desinteressante para você, proprietário do veículo. É bem desinteressante. Então, a ideia é faça a manutenção preventiva. Ah, não se troca fluido de transmissão? Isso são falácias. Se substitui sim. Detalhe, a manutenção do sistema de transmissão basicamente é essa. Substituir o fluido do sistema de transmissão. Ponto. Mingau, precisa trocar alguma coisa? Não. É o fluido que vai garantir a vida útil do sistema. É ele. E se você prolongar, Gustavo, o que acontece? O que era benéfico se torna maléfico, porque o próprio fluido, ele perde as características dele e ele faz com que traga os problemas. Ou seja, a causa é o fluido, mas você substituindo o fluido não vai te resolver o problema causado. Você vai ter que fazer a manutenção na caixa e isso aí não fica muito em conta falando de valores. Perfeito. Vamos sair da transmissão e parar de assustar vocês? Vamos lá. Filtro de combustível, né? Isso, tá bem aqui, Gustavo, olha. E tá aqui na lateral, logo um pouco abaixo dos chassis. Observa que aqui segue a mesma situação da qual eu relatei, né? Em relação ao conector. Embora nós conseguimos observar que aqui já são conectores de trava, né? Ou seja, é um conector que ele acaba tendo maior resistência do que esses aí que nós mostramos da caixa, como também do diferencial, tá? Ele é um conector onde, para ele se prefixar, é como se fosse uma gaveta. Então aqui acaba trazendo um pouco mais de segurança em relação a riscos de trazer defeitos de oxidação. A parte de chicote aqui do sistema de transmissão também segue a mesma ordem da qual eu relatei, na parte dianteira aí do propulsor, bem isolado. Agora a gente está vendo a caixa de redução, né, na imagem. Isso, que seria aqui. É que eu fiz o comentário do chicote, né? Agora aqui nós temos a caixa de redução, aonde nós temos aqui o motor também de acionamento elétrico, né? Interessante, Gustavo. Da mesma forma que eu fiz o comentário da caixa, vou reforçar aqui. São conectores, no meu ponto de vista profissional, para ele gerar oxidação aqui. E nós já temos históricos disso, tá? Desse tipo de componente com esse tipo de conector que trouxe essa deficiência, tá? Agora é interessante, e o chicote bem trabalhado. Solamento por esse, no caso desses conectores. Vamos seguindo em direção à traseira, né? Exato, aqui nós temos o reservatório de combustível. S10 é uma picape média, né, de construção, carroceria sobre chassi, né, de longarinas, então é uma estrutura geralmente bem robusta, né? Sim, e aqui você pode observar que aqui nesse reservatório de combustível, ele no caso ele é plástico, mas nós temos essa proteção, tá? Que é um tanto reforçada por conta do propósito do veículo, né? Seguimos aqui com o eixo cardan, aonde é o que está trazendo toda a força motriz para o diferencial traseiro. Manutenção por conta da cruzeta também segue a mesma questão da dianteira, manutenção super tranquila também. Parte do eixo diferencial, aqui nós já temos o dreno. De escoamento, né? Isso, o dreno de escoamento, super tranquilo. Como também nós temos aqui a parte... Um dreno de abastecimento também, né? Isso, exatamente. Ele está aqui muito bem posicionado. Aí vamos seguindo aqui pelo diferencial. O que nós encontramos? Nós encontramos a parte do chicote, do sensor, da leitura do valor de velocidade da rodagem, tá? Conector logo acima. Aí segue aquilo que eu comentei, ô Gustavo. Aqui você tem tudo bem guardado, né? Bem protegido, até pelo propósito da qualidade do chicote. E aonde chega no conector lá na parte superior. Então, nesse caso,
para supostamente gerar algum problema de oxidação por conta de infiltração de água, ele já é um pouco mais remoto. Aí nós seguimos aqui pelo diferencial, vamos, já chegamos prontamente ao amortecedor. Como vocês podem observar, a manutenção é feita de forma super tranquila, logicamente, utilizando ferramentas adequadas para poder fazer o apoio do eixo e você remover os amortecedores com segurança. Não tem nada também aqui que seja necessário utilizar. É uma ferramenta especial ou alguma coisa nisso. Manutenção por parte do feixe de mola, Gustavo, super tranquilo também. Desnecessário qualquer tipo de ferramenta específica para se efetuar a remoção e, consequentemente, a manutenção. É tranquilo. Aqui, voltando a reforçar, né? A questão de fixação do chicote. Sempre muito bem fixado. Olha, não existe um risco de quebra, alguma coisa assim. É somente naqueles pontos, Gustavo, que eu vi que são críticos por conta do apelo do veículo em si e a possibilidade de gerar uma deficiência, né? Sendo que a possibilidade de melhoria, ela existe, né? Então, é isso. Agora, vamos lá. Gustavo, o freio traseiro. Vamos conhecer sistema de freio a tambor, né? Isso. A gente mostrou o sensor da ABS. Exatamente. O que acontece? O sistema de ABS nesse caso, ele capta o sinal da parte interna do eixo, né? No caso, o rolamento, tá? Ele é solidário ao rolamento. Aqui é o tambor convencional, não tem segredo para o profissional, consequentemente, também em questão de investimento por parte do proprietário é super tranquilo, não tem nada assim exorbitante que fuja, né, do que o proprietário de um veículo desse está acostumado ou então aquele que vai adquirir o veículo, tá tranquilo. Uma orientação aqui que é bastante interessante, eu estou passando para você, profissional, como também a você, proprietário, não somente desses veículos. Eu vou dar essa sugestão aqui, Gustavo. Vocês podem observar que eu fiz a remoção do sistema de rodagem e vocês observam vários fiapos metálicos, tá? Vocês podem observar em todos os prisioneiros. Isso aqui se trata de prisioneiro, tá? Vocês podem observar. O porquê que acontece isso, Mingau? Porque utilizam ferramenta de forma inadequada para apertar o sistema. E isso não ocorre somente nos parafusos de fixação, no sistema de rodagem. Lógico, o assunto é pertinente a isso, surgiu a ocasião e eu acredito que é viável fazer esse comentário porque se trata de um item de segurança. Todos esses fiapos que vocês viram é desgaste prematuro por utilização inadequada de ferramenta. E acabou gerando isso aí, tá certo? Então vamos tomar cuidado com que tipo de ferramenta que você utiliza. Às vezes o profissional, Gustavo, ele quer uma eficiência e ocorre que a eficiência ele confunde com a agilidade, né? E não funciona dessa forma na parte da manutenção. Aí seria, no caso, o uso de pneumática mesmo. Sim. O que parece ter sido... Não, eu tenho profundo conhecimento, isso aqui foi utilizado pneumática sem dúvida alguma. Né? Não, em vários aspectos, né? A pneumática ela é um equipamento, Gustavo, que ela agrega bastante, mas desde que saiba utilizar, tá certo? A gente vê aí várias situações de segurança por conta disso. Não que é proibido você utilizar o equipamento pneumático. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que usar da forma correta. Tem que usar da forma correta. Ah, Mingau, qual é a forma correta? Procure informações seguindo o fabricante do equipamento. Ok? Perfeito. Ou então liga para a revista Mecânica, eles te informam, eles falam para vocês como é que se utiliza. Então fechou, Mingau. Vamos colocar de volta então os pneus, conjunto de roda e pneus. Certo. Colocar ela no chão novamente? Vamos, bora. Vamos lá.
Bom, Mingau, terminada a nossa análise aqui, com o carro já no chão de volta, rodas no lugar, claro. Sim. A proteção aqui que a gente havia removido já tudo certinho. Perfeito. Qual seu veredito final como mecânico depois de analisar todos os pontos que a gente viu hoje aqui? Olha, Gustavo, e a vocês? Tanto os profissionais como os entusiastas, ou então até aí as pessoas que têm interesse, né, de adquirir um veículo como esse. Gustavo, sem segredos, tá? Para nós profissionais, por parte da manutenção, não vimos nada assim que possa dar como um agravante em se tratando de questões financeiras, tá? Coisas do cotidiano, do profissional, nada me surpreendeu. A sugestão fica por conta de qual profissional for efetuar a manutenção, sem dúvida alguma, procurar as informações, deter informações. A parte de manutenção do propulsor, sim, é necessário ter ferramentas específicas, mas o caso de você ter as ferramentas específicas, isso já é o cotidiano do profissional, né? Então, são ferramentas específicas, são ferramentas diferenciadas para esse tipo de manutenção. O que para nós profissionais no dia a dia já é, como eu relatei, é o cotidiano, é o corriqueiro, é algo normal. Questão da eletrônica embarcada, sim, vale procurar informação antes de manuseio, diagnóstico, se atentar bastante na questão de diagnóstico hoje, por conta da evolução, da tecnologia, das coisas diferenciadas, funcionalidade, de eletrônica embarcada e etc. É interessante sim o profissional ele ter o equipamento adequado e também ter a informação vindo de quadro confiáveis. Tomar muito cuidado aonde é que ele está buscando essas informações para estar praticando dia a dia dentro da empresa deles. Agora, o veículo, na sua soma total, relação à manutenção, tranquilo, nada de surpresa. Tranquilidade de manuseio. Legal. E você falou um pouquinho de eletrônica embarcada, tecnologia, sim, né, Mingau? Sim. A gente não abordou isso muito hoje, porque não é o foco da avaliação do raio-x, mas esse carro, nessa linha nova 2021 e também a 2022, que é essa daqui, ele ganhou novos sistemas de segurança, por exemplo, frenagem autônoma de emergência, então ele freia sozinho se o condutor não intervir, e ele também tem sistema de Wi-Fi, então ele tem conexão 4G, então é o tipo de coisa que está chegando cada vez mais nos carros com uma velocidade impressionante, cada vez mais tecnologia, né? Então, mas aí entra aquela situação que nós estamos abordando nesse exato momento. Por exemplo, essa tecnologia que existe é lidada através do sistema de conforto. Uhum. Se a pessoa que for fazer o manuseio e for efetuar a manutenção não tiver a informação, que para muitos aí que estão nos assistindo, de repente relatam até como, não, mas isso é simples. Não, não é simples. Nós, às vezes, profissionais, pegamos um simples fio que cortaram ou emendaram para colocar algum tipo de acessório, criaram um problema bastante sério. Isso acontece aqui, concorda, Gustavo? Então tem que seguir a especificação do fabricante, né? Qualquer alteração ou manutenção que você fizer, tudo conforme a literatura, como a gente sempre fala, né? Exatamente, que nem, por exemplo, esse sistema do qual você acabou de comentar, o sistema Wi-Fi. Existe um processo, existe algumas facilidades que você acessa até pelo celular, não é isso? Então, imagina você efetuando a manutenção, eu vou intensificar o sistema de som. Cuidado com o que vocês vão fazer. Fica aí a orientação, né, Gustavo? Hoje em dia não é tão simples assim para você fazer esse upgrade, por exemplo, no som, justamente por estar tudo interligado, né? Exatamente. Eles se falam, eles se conversam. Exatamente, Gustavo. Então, pessoal, esse foi o nosso amigo Mingau participando hoje do Raio X. Mingau, obrigado mais uma vez por topar estar aqui na nossa casa, na nossa oficina da Revista Mecânico. Para mim é um motivo grandioso de felicidade e a gratidão você pode ter certeza que parte de mim, Mingau, da Mingau Automobilística. Embora nós já temos fundamentado essa parceria, Mingau Automobilística e Revista Mecânico, já há alguns anos, né, Gustavo? Fechado. E eu sempre à disposição e agradecer mais essa oportunidade e também agradecer
em torno de tantos e tantos profissionais que nós temos no nosso Brasil, que é enorme, e nós temos brilhantes profissionais. E você, amigo mecânico que gostou desse vídeo, já deixa aí o like, também se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe também a sua opinião na caixa de comentários comentando qual carro você quer ver por aqui no próximo Raio X. A gente se vê por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!